Boa noite a todos, boa tardezinha também pode ser, não é? A todos e todas, coordenadores de curso, docentes, tutores, técnicos, discentes e público em geral que estão conosco no primeiro encontro da série Diálogos sobre a EAD, com a temática Cursos de Licenciatura à Distância no Brasil, reflexões sobre a homologação do parecer CNE-SP número 4, 2024. Sou Maria Cristina Grefe Vernes, secretária executiva do Núcleo de Educação à Distância da Unipampa. Sou mulher branca, cabelos grisalhos, estou vestida com blusa cinza de gola alta, casaco azul claro, e ao fundo o encosto da cadeira é da cor preta, a parede branca com prateleira de livros. Está no apoio nessa transmissão o colega Elvis Mendes e como intérpretes de Libras, Fernando e Lore. No acompanhamento do chat no YouTube, a colega Marilice. Informamos que a atividade de hoje faz parte do evento Diálogos sobre a EAD, dedicado a promover a troca de experiências e boas práticas entre coordenadores de cursos, docentes e tutores de graduação e pós-graduação na modalidade à distância ou cursos presenciais que possuem carga horária à distância, visando a melhoria contínua da qualidade dos cursos EAD. Lembramos a todo que esse encontro está sendo gravado e poderá ser assistido novamente neste mesmo link. Convido Verônica Morales Antunes, pedagoga que chefia o Núcleo de Educação à Distância da Unipampa, para sua fala de acolhida aos participantes e à palestrante. Obrigada, Maria Cristina. É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas a todos, a todas, ao primeiro evento da série Diálogos sobre AD. Então, como a Maria Cristina já me apresentou, eu sou Verônica, pedagoga na Unipampa. Eu estou em Bagé, no Rio Grande do Sul, hoje um dia muito frio por aqui. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos médios, uso óculos, estou vestindo uma blusa preta. Ao fundo, uma parede clara, uma porta com um filtro dos sonhos, um quadro de girassol. Gostaria muito de acolher calorosamente aos professores, aos tutores, aos colegas técnicos da Unipampa e aos demais participantes que se interessaram por estar conosco, nessa discussão sobre essa temática. Saudamos quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube, além daqueles que assistirão à gravação posteriormente. É uma grande alegria contar com a presença da professora Rita de Cássia, da ABED, que gentilmente aceitou o nosso convite para discutir um tema que vem mobilizando amplamente as discussões no país, e na Unipampa também, o aumento da carga horária presencial em curso da modalidade à distância. Como vai ser, como vamos nos organizar para isso. Então, é muito importante essas discussões, essas reflexões. Seja muito bem-vinda, professora Rita. Temos conosco também o professor Érico, colega da Unipampa, que atua como assessor no núcleo, que estará conosco nesta noite. O NEAD, ele sempre está em busca de articular ações relacionadas à educação à distância, tanto no ensino presencial, que tem a carga horária à distância, como na modalidade à distância. E temos como missão contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento de práticas que promovam o acesso ao ensino público. Então, em conjunto com a coordenação da UAB, professora Caroline Mainardi, estamos organizando esta série, Diálogos sobre EAD, para proporcionar momentos de reflexão sobre temas de grande relevância para a educação à distância, seja na Unipampa, seja em nosso estado, em nosso país. Desejamos a todos um ótimo evento. Obrigada, Verônica. Nós disponibilizaremos o link para o registro de presenças no chat. Os questionamentos e considerações podem ser escritos no chat, que ao final da palestra encaminharemos à professora Rita. Convido Érico
do Amaral, docente do Campus Bagé e assessor de ações estratégicas em educação à distância, para receber quem nos assiste e a palestrante, professora Rita Borges. Muito obrigado, Maria Cristina. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Érico Amaral, sou um homem alto, claro, tenho os olhos verdes, cabelos castanhos escuros. Estou agora no meu escritório. Ao fundo existe uma estante com livros e fotos e uma cortina clara. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a esse momento. Como assessor do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal do Pampa, também sou professor do curso de Engenharia de Computação e do mestrado em Computação Aplicada, e trazendo esse olhar técnico da área de computação, apoio as atividades que estão sendo desenvolvidas no âmbito do Núcleo de Educação à Distância. Entre elas, essas atividades que já foram citadas pela Verônica, como atividades de formação, atendimento aos cursos EAD da universidade e presenciais com carga EAD, todos os cursos, tanto aqueles fomentados pela Universidade Aberta do Brasil, quanto pelos cursos que são cursos institucionais, como o curso de letras. Procuramos apoiar todos os cursos em diferentes áreas, em diferentes frentes, tanto nas áreas administrativas, quanto no apoio pedagógico, de ensino, pesquisa, extensão e assim por diante. Todas as atividades nos aproximam e nos permitem entender o funcionamento desses cursos e entender as demandas dos professores que estão diretamente vinculados às atividades de ensino e de aprendizagem nestes cursos. Nessa forma, nós temos essa série de eventos que estão sendo organizados para ao longo do presente ano, entre eles esses diálogos sobre o EAD, onde o intuito é uma troca de experiências sobre a formação do professor e sobre ações voltadas na área de ensino, pontualmente para o ensino à distância. E dessa forma, hoje nós temos uma convidada ilustre, a professora Rita Borges, a qual eu já faço a apresentação, para passar para ela, vir trazer um pouco da sua experiência e da sua bagagem e da sua expertise para compartilhar conosco. A professora Rita Borges, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com diversas especializações em Educação e em Gestão, é mestre em Sociologia e Antropologia pela UFRJ, doutora em Engenharia de Produção pela mesma universidade e pós-doutora pela PUC de São Paulo, em Administração Estratégica, com ênfase em Gestão da EAD. Ao longo de mais de 35 anos, atuou na educação básica e vem atuando há mais de 28 anos na educação superior. Supervisora educacional, aposentada pela SEDUC Rio de Janeiro, professora do curso de formação de professores pelo Estado e diretora de escolas do Estado. Docente na área de graduação e pós-graduação em gestão e educação, nas áreas de formação de professores, gestão estratégica na educação, planejamento educacional, inovação na educação à distância, metodologias ativas, tecnologias educacionais e avaliação da educação superior. Coordenou, por 3 edições, o programa Residência Pedagógica da CAPES. Foi docente e tutora da FGV Online. Atualmente, é diretora de cursos e eventos da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, e diretora de Relações Nacionais da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED. É coordenadora de Educação à Distância da Faculdade Internacional do Rio de Janeiro, atua como consultora e avaliadora institucional e de cursos do INEP-MEC e supervisora das séries MEC. Pesquisadora pela PUC São Paulo, na linha de pesquisa Gestão e Inovação, e na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, movimentos docentes na área de avaliação. Ufa, que currículo, hein? Bom, professora, então é um prazer recebê-la e dessa forma eu passo a palavra para a senhora. Muito obrigada, professor Érico. Obrigada, professora Verônica, Maria Cristina, Lore, né, que está aqui conosco. É um prazer. E agradeço muito à Universidade Federal do Pampa o convite, através da Associação Brasileira
de educação à distância, e eu contribuo com a EAD na ABED, através como diretora de Relações Nacionais, mas respondendo muito para a educação superior, né? Porque a grande experiência minha, esses 28, quase 29 anos de experiência em gestão, coordenação de curso, professora, implantação de programas de educação à distância. Eu posso dizer para vocês que, como gestora, eu fiz 5 implantações, fora as avaliações institucionais pelo INEP, que foram inúmeras. Então, assim, eu abracei a educação à distância desde 1998, que era um projeto experimental. Na primeira universidade que eu comecei a atuar, a Universidade Castelo Branco, da qual eu tenho muita gratidão, e eu tive a oportunidade de ir lá implantar com mais pessoas, um grupo, né, porque é sempre feito em equipe. Implantamos o primeiro projeto experimental, ainda não existia uma regulamentação para a EAD, e nós implantamos, sim, o programa, foi muito bom, naquela época, muito excelente, e daí eu fui, né, galgando passos e me aperfeiçoando em educação à distância, porque acredito na modalidade, com certeza acredito, desde que ela tenha qualidade, vamos falar um pouco sobre isso, né, em minha fala. E, assim, falar sobre a homologação do parecer, né, do CNE, o 2024, é muito importante, porque estamos hoje em plena discussão sobre esse parecer, essa homologação do parecer, e que é de suma importância as nossas reflexões e futuras ações. Eu vou fazer minha rápida audiodescrição. Eu sou uma pessoa mulher, morena, já com os cabelos grisalhos, né? Estou usando um óculos cinza, estou com um vestido azul e branco, com colarzinho. Estou, nesse momento, fazendo a palestra num dos quartos da minha casa, porque o escritório em cima, onde eu utilizo muito, teve uma pequena obra hoje, infelizmente não pude, fica para uma outra vez, mas estou num quarto, tem um quadro aqui dos anjos, uma cortina branca atrás de mim, estou numa cadeirinha azul, né? E, assim, estou plena para poder discutir um pouco com vocês de uma forma bem, assim, digamos, não técnica, mas uma forma mais concatenada, sistêmica, sobre a questão desse parecer, né, das novas diretrizes curriculares nacionais de formação de professores. Eu vou colocar a minha apresentação. Será que... já está aqui. Está aqui. E aí eu sempre trago, acho que ficou em cima ali aquela apresentação, mas eu pergunto, a premissa do Conselho Nacional de Educação e do MEC foi de aumentar a qualidade. A grande discussão em torno da formação de professores e o porquê de proibição em relação às licenciaturas até 2025 e agora com as novas diretrizes, a ideia é aumentar a qualidade. Mas aí nós perguntamos, né, como? Então, o que a gente pretende fazer? Eu pretendo aqui discutir com vocês os impactos dessa resolução nas licenciaturas, mas no que diz respeito à própria educação à distância. Aí eu pergunto para vocês, e já vou logo para o segundo slide, né? Quais seriam, digamos assim, os impactos na sede dos cursos, nos polos, na própria docência, porque isso é muito importante da gente discutir, na tutoria e nos estágios. A gente vem discutindo muito essas questões. O que eu posso dizer inicialmente? Que entre 2020 e 2022,
o índice de professores formados em cursos de licenciatura à distância, faculdades particulares no Brasil, também, principalmente em faculdades particulares no Brasil, passou, vejam bem, de 28,2% para 60,2%. Entretanto, o desempenho dos professores graduados na modalidade EAD, infelizmente, tem sido o quê? Inferior ao desempenho dos formados pela modalidade presencial. E olha, gente, eu acompanho muito essa questão. Pelo ENAD, como coordenadora de curso, que já fui durante 13 anos coordenando o curso de pedagogia, fazendo assessoria institucional de gestão de uma outra instituição no Rio de Janeiro. E esses dados que eu trago para vocês são também do levantamento de todos pela educação. Foi divulgado em outubro passado. Bom, mas essa diferença é percebida pelos próprios educadores, pois cerca de 84% deles acreditam que os cursos presenciais formam docentes melhor preparados para a profissão. Aí eu deixo sempre o ponto de interrogação. Será? Vamos discutir. Uma das justificativas para o baixo rendimento está no aumento da oferta de cursos, principalmente de pedagogia, disponibilizado por faculdades e universidades, infelizmente com notas baixas nas avaliações. Não estou me referindo aqui à totalidade das instituições, porque sei que públicas são de excelência. Eu, por exemplo, trabalhei no CEDERJ, no Rio de Janeiro, desde a constituição do CEDERJ, foi minha tese de doutorado do CEDERJ sobre gestão estratégica, e o que eu posso dizer para vocês, eram projetos iniciais e que hoje estão dando muito certo, como a Univesp, como as universidades abertas do Brasil, e poucas, infelizmente, instituições particulares que precisam melhorar seus préstimos educacionais. E somando o quê? Um expressivo crescimento dos cursos de licenciaturas EAD em todos os termos. Bom, se vocês olharem bem, eu vou colocar aqui para vocês, na resolução, eu até coloco ali, ó. Será que a resolução implica ainda em mudança nos currículos, na modelagem dos cursos, considerando a carga horária, os itinerários formativos? Aliás, os itinerários formativos estão muito pouco descritos na resolução. Então, conforme eu coloquei para vocês, eu vou aqui na resolução, já buscando no artigo 13, em que diz esse artigo que os cursos de formação inicial, respeitado, né, a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, serão constituídos os seguintes núcleos. O núcleo 1, que é o núcleo de estudos de formação geral, acredito que vocês já tenham lido, composto pelos conhecimentos científicos, educacionais, pedagógicos, que fundamentam o quê? A compreensão do fenômeno educativo e a educação escolar, e forma a base comum para todas as licenciaturas. Já o núcleo 2, conforme vocês já podem, vou passar aqui o slide, a aprendizagem, o aprofundamento desses conteúdos nas áreas de atuação profissional. Então, quer dizer, a própria resolução ela já foi sendo dividida em núcleos com unidades temáticas, mas todos voltados para a educação básica, lógico. Sendo que a metade dessa carga horária nesses núcleos precisam ser presencial. Vou ali na frente e coloco para vocês. Já o núcleo 3 aponta sobre as atividades acadêmicas de extensão, porque a extensão é muito importante. E nós sabemos que a extensão ela deve ser realizada de forma presencial, independentemente se é à distância ou presencial. Realizada na forma de quê? De práticas vinculadas aos componentes curriculares, que envolvem o quê? Execução de ações de extensão nas instituições de educação básica, ou seja, nas escolas que nossos estudantes, nossos licenciandos estão se formando. Então, nas escolas de estágio. Então, de estágio e também vinculados aos próprios polos de ensino com atividades desenvolvidas em parceria com
com as escolas, ok? Já o núcleo 4 é o núcleo específico do estágio supervisionado. E é um componente obrigatório, sempre foi, não vamos discutir sobre isso, das licenciaturas, quando o professor mencionou sobre a residência pedagógica. Um adendo, quando a residência pedagógica surgiu, tinha o PIBIT, né, o Programa de Iniciação à Docência, e depois veio o programa Residência Pedagógica. A ideia era que esse programa pudesse criar um alicerce para os estágios de uma forma geral. Isso nós precisamos. Por quê? Porque a residência é um estágio de mais alto nível, onde o aluno, o estudante faz uma imersão na escola, em todos os componentes curriculares que ele precisa para desenvolver o seu fazer pedagógico enquanto professor da educação básica, seja ele da educação infantil, das séries iniciais, das séries finais. Então, é importante, de suma importância, nós lutamos, enquanto pessoas, né, coordenadores institucionais, para que fosse, além de um programa, se transformasse uma política de educação. Então, aguardamos ansiosamente para que o Ministério possa aproveitar todos os resultados adventos da residência pedagógica, que foram resultados assim excepcionais em várias instituições de ensino. E claro que o estágio é totalmente o quê? Presencial, ok? Agora, a carga horária, que ela é específica para os cursos de licenciatura, tá? Para bacharéis, cursos de segunda licenciatura, mesma área e também diferentes áreas. Então, ali você já vai dividindo a carga horária. O MEC ele já foi propondo uma carga horária. Então, como é que ficou? Os cursos de formação pedagógica também vão passar, primeiro, por avaliação do INEP, porque não passavam, não tinham avaliação, e darão diploma e não mais certificado. Apesar de que sabemos que o certificado ele tem um grande valor. E como ficou a definição dessa carga horária? Então, vejam, 800 horas de formação inicial presencial, quer dizer, eu não posso pegar essa carga horária e desenvolvê-la através, por exemplo, de ambientes virtuais de aprendizagem, mesmo que eu tenha laboratórios virtuais, muitas interações. Eu tenho que privilegiá-la de forma presencial. 340 horas foram para graduados não licenciados. Aquele graduado da engenharia que gostaria de fazer licenciatura em matemática, professor de matemática. Então, ele vai fazer 340 horas, todas presenciais. 280 horas para a segunda licenciatura da mesma área, também presencial. Então, eu sou professora de história, quero fazer letras, então eu vou ter que fazer mais essa carga horária. 520 horas de segunda licenciatura de áreas diferentes do presencial. Então, por aí vocês vão percebendo o quanto ficou mais, como é que eu posso dizer, rígido, né? Essa organização por conta da estrutura presencial. A extensão e o estágio curricular, claro, deverão ser realizados integralmente de forma presencial. Agora, qual é o contexto maior dessa resolução? Para a gente poder ir discutindo, vocês podem colocar perguntas que eu vou tentar, com todo prazer, responder para vocês, ok? Então, qual é o contexto para os estudantes? Nós que trabalhamos, na maior parte, com os nossos estudantes, nós coordenadores de curso, nós diretores, nós professores. Primeiro, aumento da presencialidade em ambientes determinados. Então, nós fizemos uma conta para ver como que ficaria essa questão. E percebemos que 880 horas em 8 semestres fica igual a 110 horas
dividido em 20 semanas, ou seja, daria 5,5 horas aula semanal. Presencial. Então, aí a gente começa a discutir, bom, os nossos alunos estão aonde? Eles estão em locais mais distintos das universidades, eles vão aos polos. E será que os polos têm condições de absorver e esse aluno terá esse tempo socialmente disponível para ir ao polo, para essa carga horária? Se somarmos a carga horária presencial do estágio e da extensão, vão dar mais 4,5 horas semanais. Então, vai dar um total de 10 horas aulas. Aí eu pergunto a vocês, como nós vamos fazer essa questão, levando em consideração o perfil do nosso aluno? Porque o perfil do nosso aluno é diferenciado, queremos ou não, no perfil do aluno que faz EAD. Aí vem um modelo de tutoria, né? A gente vai falar um pouquinho do modelo de tutoria. Aí essas implicações são para quem? Para as instituições do ensino superior. Porque o modelo de tutoria são quem? Temos que ter tutores especialistas. Não, como é que eu posso dizer? Um atendente acadêmico. Não, nós temos que ter, dentro dessa carga horária presencial, os tutores especialistas com formação e disponíveis com hora marcada em ambientes disponíveis também. Aí vem a questão, no caso, principalmente para as universidades particulares, a questão da sustentabilidade e a capilaridade, onde ela busca, né, esses potenciais alunos. Será que hoje esse modelo ele vai se sustentar? E as universidades públicas? Como elas vão fazer? Elas vão mandar os seus professores, quem são os tutores, como vai ser toda essa organização? São bolsistas? Quantas horas que eles vão ter de bolsa para poder fazer essa tutoria e bem dentro dos polos? Os custos, a gente sabe que tem da folha docente, no caso das particulares. O impacto sobre os modelos que viabilizam a inclusão de estudantes dispersos em pequenos municípios. Eu já tenho ouvido falar muito, principalmente em São Paulo, que o impacto vai ser muito grande. As pessoas não vão conseguir ir aos polos dentro desse tempo estipulado, conforme eu apresentei para vocês. Pode significar o quê? Mudança para turmas mínimas na oferta de curso. Aí a gente fica com aquela questão, né, sempre ali inquirindo a gente. E aí eu coloco para vocês. Bom, trocando em miúdos, né, conforme eu coloquei ali, para a formação com no mínimo 4 anos, das 3.200 horas, serão 1.800 horas que deverão ser presenciais, dessas 3.200, quando é o currículo mínimo. A estrutura geral dos cursos terá que ser dividida em formação básica, formação específica da área de formação, estágio supervisionado de extensão. Conhecemos, presencial é assim. A distância terá que ser assim, mas levando em consideração a carga horária presencial. A carga horária mínima para a formação pedagógica de graduado, já sabemos que é 1.600 horas. E a segunda licenciatura terá que ter carga horária mínima de 1.200 a 1.800 horas. Aí fica para a nossa reflexão. Qual é o conceito? Estou falando como se estivesse lecionando para vocês, né? Mas qual é o conceito que o MEC está trazendo para nós sobre a questão da presencialidade? Bom, segundo o MEC, segundo estudos, são atividades totalmente presenciais nos polos, sem o aparato dos ambientes virtuais de aprendizagem, e dessa forma os polos EAD, juntamente com os professores especialistas, vão desenvolver atividades de cunho presencial, que poderão ser aulas dialogadas, projetos integradores, atividades de extensão, em conformidade com seus projetos pedagógicos
e, logicamente, a avaliação. Aí, será que os polos, uma pergunta, né, uma hipótese, será que os polos vão ter, de fato, esse componente, essa possibilidade? Porque a gente sabe o quanto vai ser difícil. E aí vem qual é o percentual ideal? Né? A gente tem o que a lei diz, e agora vamos tentar ver qual é o percentual ideal. Ao nosso ver, vai depender muito de que tipo de trabalho estamos realizando e aprendemos com a própria pandemia. Olha lá a pandemia, que não está tanto tempo assim. Que é possível, sim, realizarmos um excelente trabalho, vocês sabem, com as tecnologias da informação e comunicação, em prol de quê? De uma formação mais sólida, com aulas síncronas, onde o professor, em tempo real, os seus estudantes, na construção de um projeto integrador, porque acredito muito no projeto integrador, e eu trabalhei muito com esses projetos. Como é que acontece os projetos integradores? Principalmente na EAD. Ela não é constituída, a matriz curricular, por disciplinas, e sim por módulos, com as disciplinas que são as unidades curriculares, e cada fechamento de módulo, nós trabalhamos um projeto integrador. Isso vem muito dos cursos de tecnologia, que eu acompanhei também bastante na instituição. E o que acontecia? Quando você fechava o projeto integrador, você tinha o estudante, o grupo de estudantes, tinha a noção, né, tinha a possibilidade de perceber o todo, não entre as suas partes, como disciplinas compartimentadas. Eles conseguiam fazer projetos que integrassem as áreas de conhecimento. E, ao meu ver, não deveria haver uma percentagem certa, fechada, pois depende muito do quê? Da unidade curricular. Unidades curriculares de 80 horas, de 60 horas, de 40 horas. Sempre os futuros professores aprendendo com sua prática. Ou seja, o professor ele precisa ser especialista em como a criança ou o jovem aprendem. Isso ninguém pode dizer que não. É para isso que nós estudamos. E daí, ter ferramentas sólidas para o alcance desse fazer. E lá na pandemia, gente, foi muito... estava muito em voga, porque foi possível promover a aprendizagem à distância, de forma remota, e levando esse conhecimento. Até as crianças no Rio de Janeiro, olha que eu milito no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, onde tem a maior rede de escolas da América Latina. E a Secretaria Municipal de Educação, ela adotou o trabalho remoto, teve que adotar. Meus estudantes estavam na residência pedagógica, muitos deles, e de estágio, e eles entraram também dentro dos ambientes virtuais, dentro do município, e conseguiram fazer um excelente trabalho com os professores do município. Agora, é possível, com critérios claros, indicadores, então não é tão difícil assim. Aí a gente pergunta, como é que a gente vai garantir um aprendizado mais inovador e de qualidade? Porque quando a gente fala nessa questão, né, eu sempre digo, é com indicadores e critérios de qualidade claros, de acordo com a modalidade. Hoje a gente já não fala nem modalidade, né? Então, o presencial está na distância, a distância está no presencial. Projeto pedagógico, de suma importância. Eu acredito muito num bom projeto pedagógico. Eu posso dizer para vocês, eu sou até chatinha na hora que eu estou avaliando instituições do INEP, pelo INEP, eu sempre leio aqueles projetos pedagógicos, eu procuro entender qual é a filosofia da instituição para o curso e como esse curso pretende formar esse licenciado, esse profissional da área de tecnologia, bacharel, etc. Então, a outra questão é uma gestão muito profissionalizada. Eu nunca pensei na educação à distância como uma gestão que a gente costuma fazer
vem fazendo no presencial, né, dentro das instituições, há muitos anos. Uma gestão profissional em que as pessoas, os colaboradores, a equipe multidisciplinar, ela de fato entenda de educação à distância. Porque nós sabemos que até mesmo muitos avaliadores não entendem de EAD e avaliam a educação à distância. Então, isso deixa o quê? A própria modalidade muito, digamos assim, incipiente, por conta de quê? Porque ela precisa de uma gestão profissional. A tutoria precisa ser eficiente, não pode ser uma tutoria como muitas nós conhecemos por aí. Tem que ter professores especialistas, sim, tem que ter bons ambientes virtuais de aprendizagem, rico em interações, não podemos pensar em material didático de modelo fordista, hoje, que muitas empresas fazem, nada contra, mas a instituição apenas disponibiliza para o aluno. E ela não dá a interação devida, ela não faz a mediação pedagógica devida com seus professores para chegar aos seus estudantes de forma correta. O material didático, ele precisa ser de quê? De qualidade, construído a partir da filosofia do curso da instituição. E com acesso, sim, a conteúdos de aprendizagem que vão sendo aprimorados até o desenvolvimento de habilidades essenciais. Bom, eu considero que a qualidade na educação não pode ser medida apenas pelas metodologias tradicionais na entrega de seus préstimos educacionais, e sim, por onde? Pela eficácia com que ela possibilita a formação dos estudantes a atingirem o quê? Os seus objetivos. O mercado está aí, o mercado educacional está aí, as escolas estão avaliando esses profissionais. Em outro viés, a educação à distância, ela vem impactando, sim, diretamente a qualidade da educação das instituições de ensino, pois ajuda a desenvolver autonomia nos estudantes, permitindo que eles sejam o quê? Protagonistas do seu próprio ritmo de aprendizado e pela organização de suas próprias atividades. Para a gente que vem acompanhando, eu venho acompanhando desde 98, primeiro pelo 0800, tutoria 0800. Depois já fomos para os ambientes virtuais de aprendizagem e hoje está muito aperfeiçoado, porque nós temos várias redes sociais, temos diversas formas de interação com nossos alunos. Eu também vejo, por exemplo, que as habilidades necessárias para realizar bem a EAD, onde os estudantes precisam o quê? Aprender a se comunicar com seus professores, isso aí é um gap que ainda temos, além de adquirir habilidades de pesquisa e liderança. Olha, quando o aluno ele consegue pular, ele consegue atingir esse mote, com certeza ele vai se expandir. Porém, as inovações pedagógicas, elas vão permitir o quê? As interações síncronas, e não seria um conceito de presencialidade, porém virtual? Olha a pandemia nas aulas remotas. Gente, eu conheci muito mais de alguns alunos do que propriamente no presencial. E a participação deles foi muito efetiva. E por pesquisas também realizadas, nós constatamos essas questões. Então, esse conceito, ele precisa, sim, ser esclarecido, pois a presencialidade, ela deve ser pensada de forma a manter o quê? A flexibilidade para esse estudante que trabalha e a atenção aos calendários, que devem ser muito bem pensados pelas instituições de ensino superior. Segundo o Conselho Nacional de Educação, os cursos, eles deverão expandir sua presencialidade para os polos, como reforço na perspectiva do aprendizado colaborativo e de melhorar a formação e as competências necessárias para exercer a função, no caso, de professor. Resumindo, a presencialidade é o estudante e o professor no polo. Essa é a visão do Ministério da Educação. Aí eu pergunto a vocês, e o conteudismo na sala de aula virtual? A questão do conteúdo, porque isso também vai fazer muita diferença. A gente tem que pensar, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente vem trabalhando
a questão do conteúdo. Bom, os encontros no polo não abdicam da mediação tecnológica, pois são inúmeras atividades que podem ser desenvolvidas de forma que aumentar esse conhecimento, o aprendizado do estudante, podendo haver uma flexibilidade no desenho pedagógico do curso. Por que não? Considerando que viabilizem atividades práticas para o estudante. Mas eu parto lá do meu ambiente virtual de aprendizagem. Cursos de licenciatura, eles estão exigindo, sim, a presencialidade, contatos mais próximos. Afinal, é uma formação de maior relevância por educar o futuro de uma nação, não é, minha gente? Através de professores o quê? Mais qualificados. E nós precisamos muito disso. Há um padrão de evasão de estudantes de licenciaturas em torno de 70%, segundo o Conselho Nacional de Educação. Aí eu estou falando no geral. Uma exigência, por exemplo, de formação de professores no padrão internacional, mas vamos aguardar. Por quê? Os critérios de qualidade para que esse padrão seja efetivo, ele precisa ter um critério e um grande projeto. Temos também o quê? A qualidade das atividades práticas realizadas à distância. Como seriam as atividades práticas obrigatórias e como seriam elas documentadas? Valerá muito do quê? Da própria instituição, a sua responsabilidade, e essas práticas elas devem ser vivenciadas em sua plenitude e avaliadas no padrão de atividade aprendizado vivencial. Por quê? Porque os egressos devem produzir impactos de aprendizagem em sua formação. Eu quero que esse meu professor, eu tenho certeza que a Unipampa também, várias instituições que estão aqui nos ouvindo e nos ouvirão, que elas querem que esses professores produzam verdadeiramente impactos na formação, que as escolas tenham professores de altíssima qualidade. Olha, a gente conhece tanto no âmbito público quanto particular excelentes professores, mas nós sabemos que ainda precisamos melhorar muito. Claro que não é desejável que a formação de professores seja feita 100% à distância, até porque a lei não permite. Se tem instituição que faz ou fez 100% à distância, ela está fora da legislação e, infelizmente, não está devidamente levando seus bons préstimos educacionais. E sabemos que nem a legislação existe para esse fim, porém, consta de mecanismos mais baratos. Infelizmente, gente, algumas instituições ofertas de licenciaturas e até outros cursos sem um mínimo de interatividade. Porém, sabemos que a restrição de cursos de licenciatura de EAD está muito ligado aos resultados também do PISA, saíram recentemente, que nós brasileiros somos a 13ª economia, estamos, gente, 60º, deixa eu ver se falei certinho, 65º lugar entre 81 países no ranking do PISA. É lastimável. E precisamos formar bem nossos professores, de uma maneira profissional, com projetos mais assertivos, colocando sempre a teoria e a prática em diálogo constante. Eu sou uma professora formadora, venho desde a escola normal, fiz normal, formando alunos no normal, fui diretora de escola normal do estado do Rio de Janeiro. Gente, era um desafio muito grande. E aí, quando eu fui para o ensino superior na graduação, já os cursos de pedagogia, licenciatura em educação física, licenciatura em letras, matemática, geografia e história. Então, eu sempre fui professora de didática, políticas públicas e organização da educação brasileira. Aí tinha, antigamente, era legislação educacional, tecnologias educacionais, mas principalmente didática, políticas públicas e metodologia da pesquisa. Então, acompanhei essa moçada desde os anos 90, né? Os anos 90. E eu digo para vocês, aprenderam? Eu tenho professores nota 10, gente. Professores maravilhosos. Maravilhosos.
Então, a formação de professores, quais são as premissas mais básicas, né? É fundamental que o uso e aplicação de tecnologias educacionais e o uso assertivo da escola vai depender muito da formação desse professor. Hoje, o professor ele precisa saber usar as tecnologias educacionais. Eu tenho trabalhado com formação em algumas prefeituras, né, aqui na região dos Lagos. Justamente os professores, os gestores solicitam: professor, a gente quer entender mais de licenciatura, como é que, dentro de tecnologias educacionais, como é que o meu professor trabalha bem uma determinada tecnologia, uma outra, dentro do contexto da educação infantil, das séries iniciais. Então, hoje a gente trabalha muito, mas precisa ter uma formação pedagógica e mais crítica. Ao meu ver, são saberes necessários à docência, para que os estudantes de pedagogia das licenciaturas possam se formar e atuar com qualidade no magistério e inovar em suas práticas pedagógicas nas escolas. Bem, e nesse contexto, enquanto educadora, formadora, eu acredito que formar professores para atuar em sua futura profissão é uma tarefa de suma importância que nos desafia e gratifica. Por quê? Pois estamos numa perspectiva mais teórico-prática e tem que haver isso dentro dos currículos, visando uma formação consistente, coerente para a atuação na prática pedagógica quando iniciarem nas escolas. Eu acredito muito que formar professores para atuar em sua futura profissão é uma tarefa, gente, árdua. E a gente precisa trabalhar com afinco, determinação, ok? Aqui eu até andei um pouquinho, né? Então, no que concerne a essa resolução, o Brasil não vem alcançando os números necessários para a formação de professores. Eu vou pedir o professor para colocar o vídeo. É possível, professor? A gente dá uma paradinha para colocar o vídeo que eu trouxe. Congresso do ICDE, Celso, agora o International Council, e as pessoas sabem o que está acontecendo no Brasil. Quem é da área de educação à distância sabe, porque as pessoas estão ouvindo falar dessa discussão toda e vinham conversar comigo. Mas o Brasil, um país continental, aí vocês vão acabar com cursos à distância? Quer dizer, está indo no caminho contrário. O que nós estamos fazendo aqui no nosso país é discutir agora, depois da pandemia, como é que nós vamos oferecer enfermagem, com quantas atividades presenciais, com quanto de atividade à distância. Nós estamos construindo o híbrido. Eu me pergunto se ainda faz sentido falar em modalidade, né? Talvez a grande questão seja derrubar essa distinção de presencial à distância sem substituir por nada, porque naturalmente os modelos que vão existir são modelos de educação mediada por tecnologia, modelos flexíveis. Presencial e o à distância. Falar, por exemplo, da proibição dos cursos de licenciatura à distância, eu entenderia como liberdade poética, mas o contrário. Eu proibiria aqui entre aspas, né, qualquer curso de licenciatura que fosse 100% presencial, porque ele certamente seria inadequado, seria inócuo, seria formar professores para uma realidade que já não existe. Carece de sentido você ter um novo docente, aquilo que remanescente, novos docentes que não têm um domínio muito profundo sobre as plataformas de aprendizagem. Como é que o jovem hoje de uma classe social menos favorecida ele vai estudar? Ele precisa trabalhar, ele não pode se dar o luxo de ir para o campus. Isso acontece nas públicas e nas privadas, tá? Nós tivemos restrições orçamentárias também no Plano Nacional de Assistência Estudantil das públicas. E nas privadas nós tivemos a restrição. Então, os números acontecem em resposta a estímulos que nós, como sociedade, não soubemos dar. A gente sabe da realidade da mulher brasileira, da mãe, da mulher, da questão de toda da sociedade, inclusive machista, que a gente tem nos interiores do Brasil, que muitas mulheres ainda sofrem, e elas não teriam acesso à educação se não fossem pela educação à distância. Eu trouxe um pouco desse vídeo onde o professor João Matar, que é professor também de cursos de graduação, pós-graduação, e é o nosso presidente da ABED,
E ele recentemente participou desse grande bate-papo, dessa reflexão, junto com o professor Ronaldo Mota, outros professores, profissionais, o professor Celso Misquier, da ABMS, que é a Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, sobre as questões do EAD, da licenciatura EAD e a proibição, né, de ofertar licenciatura EAD. Bom, e aí, continuando, espero que vocês tenham gostado, no que concerne a essa resolução, nós sabemos que o Brasil não vem alcançando os números necessários, sabemos disso, para a formação dos professores. Ainda não tem, não, é só vocês procurarem o número de alunos que estão matriculados e o número de vagas que estão, digamos assim, não foram preenchidas. Sendo que a educação à distância, ela acabou dando a principal contribuição nesses últimos anos para o crescimento do número de professores formados no Brasil. Foi um crescimento, dados do Censo da Educação Superior. Porém, esse crescimento precisa de quê? De qualidade. E para ter qualidade, a gente precisa de muita melhoria. E aí, a educação à distância, ela promove, sim, a continuidade do processo de formação dos professores. Aí vocês perguntariam, mas como, professora? Como é que é possível fazer isso? Gente, primeiro, ela existe, a educação à distância. Formou bons professores? Claro que formou. Formou maus professores? Também formou, assim como o presencial. Nós sabemos que precisamos avançar muito, porém a EAD ela vem contribuindo para democratizar a formação dos professores e democratizar o acesso de pessoas das mais diversas áreas para a sua formação. Num país que é muito continental quanto o nosso. Porém, o fazer para a qualidade é fundamental e ampliar a educação mediada pelas novas tecnologias, porque nós, professores, precisamos muito. O nosso aluno está muito atento, ele está imerso nas tecnologias. Então, nós temos que trabalhar metodologias ativas, muita inovação, para que esse aluno se mantenha vivo nesse processo. E a EAD, ela colabora para a democratização do acesso ao ensino superior, além de fomentar o quê? A inclusão e a incentivar o compromisso dos futuros educadores com suas comunidades de origem ou próxima, pois sabemos que o quê? Grande parte dos estudantes se profissionalizaram e se profissionalizam próximo às suas cidades e comunidades. Há cerca de uns 6 anos, mais ou menos 6 ou mais um pouquinho, eu avaliei um curso de pedagogia à distância com ênfase em educação no campo. Gente, eu estive na área rural, eu fiquei encantada com o trabalho que foi realizado. Eu fiquei encantada com a apresentação dos alunos, o currículo desse curso, atingindo aquele professor que vai trabalhar na formação rural e à distância. Eu tive contato com a coordenadora desse curso e procurei saber, dentro dos concursos, como é que esses alunos saíram. Ela me passou que 80% daqueles alunos passaram no concurso, que foi de excelência, e que hoje muitos já se especializaram, outros conseguiram até galgar o mestrado, fizeram mestrado, e assim, atuam de forma plena. Isso vai depender do modelo pedagógico, da instituição, da responsabilidade dessa instituição em ofertar os cursos. Eu já visitei, né, como eu falei para vocês, como pesquisadora e avaliadora do INEP, vários polos, na época em que era exigido a avaliação nos polos. Hoje não é. Quando a gente ia para polo, nossa, as instituições, sabe, elas queriam mostrar o seu polo. Agora, hoje, qual é o polo? Eu não conheço. Não sei como eles estão. Polos pequenos, às vezes, numa sala. Cadê a biblioteca? Cadê o laboratório? Cadê os insumos que precisam ter? Nem todos têm, infelizmente. E eu, tanto na área de reconhecimento, como renovação de reconhecimento, como credenciamento EAD, eu acompanhei isso aí. Olha que é desde 2004 que eu avalio instituições de ensino e cursos de pedagogia.
Então, já passei por coisas muito boas e coisas muito ruins. Bom, a capilaridade da educação à distância é uma garantia de acesso à educação nos mais distantes e remotos municípios, por esse Brasil de dimensões continentais e realidades distintas. Dessa forma, reforço sim que o impedimento das licenciaturas na modalidade à distância vai ser o quê? Um retrocesso na formação de professores do Brasil, bem como a redução drástica na quantidade de estudantes buscando o ingresso de tais cursos. Já deve estar diminuindo. A consequência disso, sem dúvida, vai ser o quê? Um apagão no número de professores formados em nosso país nos próximos anos. A gente já está prevendo isso. Pois de que forma esses estudantes poderão se formar, se não pela educação à distância? Nós chamamos a atenção desde que esses cursos sejam de qualidade. O MEC entrou com essa nova resolução, com essas portarias, porque a qualidade estava baixa, com poucas exceções. E caberá ao poder público que fiscalizar a oferta e desenvolvimento desses cursos. Agora vem o ENAD das licenciaturas. Estou estudando bastante o ENAD e nós vamos discuti-la lá no Congresso Internacional de Educação à Distância da ABED, assim como as licenciaturas EAD. Aí fica aqui, já indo para o final, uma inquietação. Bom, qual é a relação existente entre qualidade de formação e modalidade de ensino? Eu pergunto a vocês, qual é essa relação? Bom, algumas pesquisas na área educacional, a modalidade não vai interferir com a qualidade. É o que aprendemos com a ciência. Ademais, temos muitos cursos presenciais de baixa qualidade, sabemos disso. E cursos à distância de alta qualidade, já mencionei. Inclusive de excelência. Nós compreendemos, sim, que a decisão do MEC acaba deixando intocados alguns cursos de licenciatura e pedagogia presenciais de baixa qualidade em muitas, inúmeras instituições desse país. Como nos mostra o quê? Os resultados do ENAD, o Exame Nacional dos Estudantes. Neles a carga horária é de 100% presencial. E a qualidade é o quê? É duvidosa. E sabemos que hoje as instituições de ensino elas podem usar dentro do seu currículo até 40% na modalidade à distância. A nossa grande pergunta, como é utilizado com qualidade esses 40%? Será que esses cursos poderão continuar formando professores sem serem supervisionados pelo Ministério? Fica aqui para a nossa reflexão. E a questão da formação docente. Como é que fica a formação docente, suas práticas pedagógicas, a partir da didática praticada, apoiada nas tecnologias digitais, como a cultura digital, por exemplo? Como é que ficam neste cenário atual? Bom, um exemplo que eu gostaria muito de passar para vocês, a partir também de pesquisa realizada em cursos na modalidade à distância, se relaciona muito ao currículo, que é praticado na didática a partir de quê? De cursos à distância. São resultados de pesquisas desenvolvidas na unidade curricular de didática em instituições de ensino públicas e privadas, que nós pesquisamos, no Rio de Janeiro principalmente, o que acabou nos motivando a buscar entender determinadas demandas e ambivalências que se fazem presente aonde? No contexto de prática escolar e numa constante busca em pensar o currículo, principalmente nesse espaço. Algumas pesquisas tiveram como objetivo analisar os discursos, as demandas no processo de reapropriação, reinterpretação de documentos curriculares das propostas nos diferentes contextos de práticas na modalidade à distância. A partir desses levantamentos, rapidamente passando para vocês, foram instituídos projetos de capacitação de docentes para a modalidade EAD, tendo como objeto de pesquisa a didática aplicada à modalidade de educação à distância. Tem um artigo em livro falando sobre isso. Inicialmente foi apresentado, claro, aos professores, né, um manual de elaboração de material didático, para eles já se ambientarem com a modalidade, já que
nós temos a experiência na produção de materiais didáticos para EAD, capacitações, e isso eu já estou dando dica para as instituições, né, que vão discutir com os docentes esses materiais utilizados na EAD, a educação à distância, e eles precisam desempenhar um importante papel na interação e aprendizagem dos estudantes. Mais do que se capacitar, o professor EAD precisa ter perfil para essa modalidade. Então, nós trabalhamos a didática aplicada partindo dos referenciais de qualidade lá de 2007, que agora é que vai passar por uma mudança. Olha que é muito tempo, gente. E nesse contexto surge o quê? A EAD considerar que o professor ele precisa ter conhecimentos peculiares para atuar efetivamente na EAD. E também que se integre a um grupo de profissionais nesse processo. Dessa forma, quando nós terminamos a pesquisa, apontamos para uma singularidade comum ao perfil do professor a ser formado, um profissional que precisa dominar leitura e escrita, desenvolver atitude crítica, investigativa, diante dos desafios do cotidiano. E construir, claro, uma interação constante entre estudantes e materiais para a própria mediação pedagógica. E aí a gente fala de uns projetos de qualidade, com qualidade em EAD. Então, esses projetos existem? Existem. Podem ser aperfeiçoados? Claro que podem. Projetos de desenvolvimento na formação de professores de forma mais o quê? Igualitária, democrática. Afinal, estamos vivendo em um país desigual. Então, eu não posso, de maneira alguma, criar um currículo no Rio de Janeiro mais pomposo e um currículo mais desigual lá no Norte. Não. Por quê? São professores. Então, vamos respeitar as dimensões continentais dentro do perfil do nosso aluno, da nossa região, mas promover a qualidade necessária. Estudantes que estão saindo lá de seus municípios, principalmente os municípios menores com menos infraestrutura, para estudar em instituições de educação superior em municípios maiores. Aqueles o quê? Que concentram os cursos presenciais. Aqui é onde eu estou morando hoje, na região dos Lagos, eu me aposentei, saí do município do Rio de Janeiro e moro na região dos Lagos. Eu acompanho, né? Acompanho as prefeituras aqui. Então, ônibus levam, sabe, gente? Parece caravana, né? Toda semana, de segunda a sexta, alunos para fazer cursos em instituições que circundam as cidades, próximas às cidades. Mas esses alunos ficam muito cansados. Eles chegam, geralmente em casa, sei que aqui deve ter aluno com essa particularidade, meia-noite, e muitos, às vezes, acabam se evadindo. Então, consequentemente, formar um professor bem, mas os municípios do interior com a pior infraestrutura continuam sem profissionais formados, que esse professor se forma e acaba vindo para os grandes centros. E é preciso, sim, democratizarmos e mantermos o acesso desses estudantes às licenciaturas, na EAD também, em seus municípios, e dessa forma democratizar o acesso e permanência em seus municípios. Eu não quero que o meu professor se formou em Cabo Frio, mora em Araruama e vai trabalhar em Cabo Frio. Não! O importante é que ele possa trabalhar em Araruama, que ele possa construir o seu fazer pedagógico de qualidade no município. Porque andar 1 hora, 2 horas, é muito complicado, né, gente? Ademais, nós compreendemos que formar professores por meio de EAD é necessário, visto que somente os cursos presenciais não chegam a todos os municípios, porque não chegam mesmo, e podem ser uma opção para conciliar o trabalho e estudo nas capitais. Então, gente, considerando que a EAD foi a primeira responsável pelo grande crescimento do número de professores no Brasil, assim como pela inclusão de inúmeros municípios que não ofereciam educação superior à distância, embora ainda continuamos com um déficit
como o Brasil atingirá suas metas, como é que ele vai atingir suas metas e como formará professores daqui para frente. E aí fica a nossa pergunta, né? Um modelo único, pré-definido, e dentro dessa perspectiva, o projeto pedagógico do curso, por exemplo, alinhado ao quê? Ao PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, e às ações da equipe multidisciplinar, torna-se imperativo e um elemento central de uma oferta de qualidade, delineando as direções e fundamentos da formação, mesmo quando não há um único modelo a seguir. Bom, agora a gente já está indo para o final. Pensar na formação de professores vai o quê? Nos remeter a pensar a escola como um espaço privilegiado de formação. Ok? Se nas instituições convencionais de ensino o professor realiza a sua formação na modalidade presencial ou na modalidade à distância, na escola, no local de trabalho do professor, ele vai encontrar um espaço que promova a sua formação continuada, que é dentro da escola, e possibilita a este aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sua formação. E desta forma, foi e sempre será seu locus privilegiado. E falando da formação em EAD como um todo, fechando aqui a nossa palestra hoje, ela poderá ser pioneira, eu acredito nisso, no preparo do cidadão digital. Uma vez que esta modalidade, né, que a gente ainda utiliza como modalidade de ensino, é realizada por meios digitais, pela interação entre os seres humanos, estudante, professor, estudante, demais profissionais e estudantes. Outros profissionais da área de educação, aluno, o humano, a máquina, também está presente. O estudante que escolhe estudar na modalidade EAD, neste caso, para a formação docente, tem que ter um aparelho, né? Mais compatível às exigências do curso, o que o afete no desenvolvimento ou na busca e desenvolvimento de competências digitais. E o curso de formação docente em EAD, além de proporcionar a interação humano-máquina, ele precisa preparar e ofertar um currículo por meio de metodologias ativas, pedagogia de projetos, por exemplo, nas diversas licenciaturas, favorecendo o quê? O pensamento computacional, vai ajudar muito esse professor, e incutir nas licenciaturas a importância desse desenvolvimento aos alunos da educação básica. Bom, eu não vou me estender mais, estou deixando meu e-mail aqui para vocês, estou à disposição, e foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Obrigada, professora Rita. Ótimas reflexões. E importantes reflexões, né? Para a Unipampa, para o Rio Grande do Sul, né? Enfim, para todos os cursos, né, que se envolvem também com educação à distância. Muito importante. Eu gostaria de registrar, então, aqui algumas presenças aqui no chat, com anotações aqui. Presença da professora Helena, que é pró-reitora de graduação, que estava conosco ali no chat. De repente, tem outras pessoas também que eu não vou, mas falando, representando, né, falando da professora Helena, saudamos a todos os demais pró-reitores e professores que estão conosco, a tutora Maria Ângela Faria de Faria, também saudando ela, saudando todos os demais tutores. Tivemos a presença da Caroline Mainardi, que é a coordenadora da UAB também, e que fez a sua manifestação ali no chat, dizendo que é um tema com muita relevância e angústia de todos que atuam com EAD no Brasil. Né? Tivemos também o comentário da Lúcia, né, parabenizando pela escolha da temática e a clareza na exposição. O colega Elvis está colocando ali no chat a avaliação do evento, então a gente convida também, né, o pessoal a avaliar o nosso evento para melhorar cada vez mais as nossas ações, né?
na Unipampa e nesses eventos que a gente desenvolve. Ah, professora Helena, muito obrigada, reflexões necessárias, comentou agora há pouco ali no chat. Bom, vamos ver as perguntas então, né? Fiquem à vontade para continuar registrando suas perguntas no chat. Temos a pergunta... Aproveitar e tomar uma aguinha, né, professora Rita? Ah, é verdade. Tomei. Bom, então a Andréa, né, ela fez um questionamento. Os tutores especialistas serão professores nessas atividades presenciais? Serão, professora. A ideia é essa. Serão professores, mas atuando na função de tutor. Aí, a gente tem questionado muito com o Ministério, e nós vamos questionar agora dentro do Congresso Internacional da ABED, como vai dar essa relação. Eles vão, como eu falei, vai ser o tutor o quê? O tutor bolsista ou vai ser o professor? Como é que vai ficar para as instituições públicas, que geralmente pagam bolsas, né, aos tutores, como é que elas vão fazer isso? E dentro das particulares, quem vai ser o tutor? Como é que eles vão pagar também esse tutor? Porque, infelizmente, o pagamento do tutor é muito pouco. A carga horária é grande e a hora-aula é desse tamanho. Então, tem que ser. Então, tudo isso o MEC tem que nos responder. Como é que ele vai fiscalizar, por exemplo, se esses professores efetivamente são especialistas para estar e que atividades serão desenvolvidas? O ENAD das licenciaturas está trazendo um pouquinho das ideias do que serão, só que não está nada em prática ainda. Então, a gente precisa de respostas. Tá? Muito bem, muito bem. Professor Érico, algum comentário? Alguma pergunta? Não, parabenizar a professora pela fala, acho muito interessante. É um tema que, como disse a coordenadora do OAB, né, ele gera, a Carolina, ele gera uma angústia muito grande para a gente entender como é que as coisas vão acontecer daqui por diante, porque a gente vinha em um ritmo onde todas as licenciaturas acontecendo em um formato à distância, os alunos já matriculados, e aí vem aquela preocupação do aluno, né? Tá, isso aí vai acontecer comigo, eu estou matriculado em um curso lá no norte e estou aqui no sul. Eu vou ter que ir para o norte agora para poder terminar o meu curso? Isso a gente sabe que não vai acontecer, né? Que a partir das próximas ofertas, eu acho que a partir das próximas ofertas que ocorrerem, né, professora? É isso? Exatamente, professor. E aí a nossa grande preocupação é como é que o MEC vai acompanhar essa questão, entendeu? Porque olha, eu vou dizer para vocês, com toda sinceridade, eu acho que as públicas terão mais condições de desenvolver. Eu vejo muito isso, até por acompanhar a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, apesar de que nós sabemos que tem muitas instituições, muitos municípios próximos com um único polo. Então, a dificuldade é muito grande. Por outro lado, nós sabemos que talvez seja até mais fácil de fazer essa mediação plena. Já nas instituições particulares, com algumas exceções, eu sei que será muito difícil. Porque compatibilizar, você imagina, tem instituições, professor, que tem 300 polos. Como é que eu vou fazer para pagar esse professor com carga horária 50 especialista com tantos polos assim? Quer dizer, o que aconteceu? Nós possibilitamos a abertura de polos, nós, Ministério da Educação, mas sem a qualidade necessária, sem a fiscalização devida, e hoje nós temos aí um retrato, né, dos índices, né, do ENAD, tudo, mercado de trabalho, e que a gente precisa melhorar. Não é a modalidade, o problema é a gestão. Eu entendo e corroboro com a sua ideia, porque também sou avaliador do MEC, e a gente enxerga, saindo por aí, visitando as instituições, a gente enxerga que cada instituição tem trazido o EAD para os seus cursos, e cada um trabalha de uma forma, e alguns de uma forma também não muito correta, né?
como EAD, usam aquela carga horária. O professor que está online é uma aula presencial. Não, ele é um professor que está online. Então, a gente enxerga isso. E, nesse sentido, professor, aí eu tenho mais uma pergunta que eu acho que cabe a gente discutir um pouco, que é, a gente sabe que na licenciatura agora, a gente tem a questão da curricularização da extensão, sim, onde teremos projetos extensionistas ocorrendo na licenciatura. Então, isso ocupará uma carga horária relevante dentro do que está previsto no PPC. Nós temos, além disso, os estágios obrigatórios, ou os estágios de docência que ocorrem ao longo do curso. Mais essa carga horária presencial, então, eu acho que a gente não tem mais cursos à distância à licenciatura, a gente tem cursos híbridos, porque as cargas horárias presenciais e à distância, elas estão muito próximas. Como é que a senhora enxerga e qual seria a sua sugestão para que agora, quando a gente está pensando nos novos cursos, ou em reorganizar os nossos PPCs para esses cursos à distância, como é que nós organizaríamos isso para atender esse parecer da melhor forma possível, explorando a curricularização, as atividades de estágio? Conforme eu mencionei na minha fala, criar projetos integradores, criar os projetos pedagógicos, não mais como aquela linha de matriz curricular. Vamos lá. Primeiro período, unidade curricular, filosofia, não sei o que. Não, é módulos. E cada módulo é nomeado dentro da perspectiva da formação, da competência necessária de formação daquele aluno. E, ao final do módulo, eles passam por provas, por trabalho, eles vão trabalhando a extensão nos projetos integradores que ocorrem durante todo aquele módulo. Ele fecha no final do módulo, mas ele inicia desde a primeira unidade curricular que é trabalhada. E, claro, professor Érico, que tem que ser de forma interdisciplinar. É como eu disse, não adianta colocar mais unidades curriculares, que são disciplinas, como verdadeiras caixinhas, e elas não se conversam. Aí não é integrador. Então, a ideia para que a extensão e o estágio possam ser desenvolvidos é que os projetos pedagógicos possam mudar a sua concepção. É isso que eu venho estudando hoje. Legal. Muito bom. Não sei se temos mais perguntas, Verônica. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Só gostaria de fazer um comentário, né? Que também estava na fala da professora Rita, a importância da interação e da mediação pedagógica, né? Como é importante isso num curso à distância, da gente priorizar, da gente trabalhar isso lá no ambiente virtual Moodle, né? E quando vier para para atividade presencial, né? E aí tinha aquela fala do vídeo, né? Presencial no EAD, EAD no presencial, né? Tá tudo muito interligado. Que esse momento presencial seja essa integração, essa troca, né? Seja um diferencial, né? Ou causa um impacto também, estava na sua fala isso, né? Que impacte esses alunos, que seja um momento de troca, porque houve momentos onde era só o aluno ia para o polo para fazer a prova, né? O quão rico seria aquele momento de apresentação de um trabalho, de um seminário, né? Não, ficava lá fazendo a prova. Fica um pouco sem sentido isso, né? Então, sem sentido, professor. E os projetos experimentais, eu conheci muito, né? A Fiocruz, por exemplo, através de curso de especialização, a própria Universidade Castelo Branco, uma universidade que talvez vocês lembrem, a Uniderp, que era a Universidade de Desenvolvimento, não sei o quê, do Pantanal, que até um dos diretores da EAD foi reitor, foi gestor de EAD da Uniderp. E eu me lembro muito bem que as interações o Moodle estava começando, não era nem o Moodle. Eu posso dizer para vocês, era a plataforma Quanto, que foi desenvolvida no Cefet do Rio de Janeiro. E essa plataforma, ela iniciou dentro dessa perspectiva da Uniderp, e depois ela foi e chegou a plataforma Moodle. E as interações é tudo parte do projeto, é tudo parte da organização desse desenho pedagógico, tecnológico, que tem que existir dentro desses projetos. Senão, não vai ter interação nenhuma, não vai ter mediação pedagógica. Não foi possível a gente, com toda dificuldade, fazermos a mediação pedagógica no ensino remoto?
Gente, os alunos participavam à beça. Tinha aluno que, quando nós voltamos para o presencial, dizia assim, professora, dava para continuar no remoto, porque a gente participava mais do que propriamente no presencial. Então, é importante que a gente esteja muito atentos a esses projetos. Eu acho que o Ministério da Educação também poderia criar critérios claros para a organização dos projetos pedagógicos. Não só os indicadores e os eixos de avaliação, mas que isso venha desde lá dos parâmetros de qualidade para os cursos de licenciatura no geral. E também os cursos de bacharelado, de tecnologia. Okay? Verdade, verdade. Bom, a Marilice, nossa colega está lá no chat do YouTube, mas não registrou mais nenhuma pergunta. Temos mais 2 considerações aqui do Eliezer. Agradeço pela oportunidade de participação, a explanação da professora Rita foi muito esclarecedora. E da Andréia, nossa colega da Biblioteca do Campus Bagé, excelente exposição, parabéns pela proposta, né? Então, a gente fica feliz de ter esse retorno, esse feedback dos colegas, né? E que a gente possa ter muitas outras reflexões, muitos momentos síncronos, né? Mas que também ficam gravados para quem não pôde. A gente já teve pessoas que disseram, Verônica, eu não vou conseguir assistir tudo, começa a minha aula às 7 horas, eu preciso ir para a aula. Não tem problema, assiste uma parte, vê depois, né? Então, a tecnologia nos propicia isso, né, professora Rita? Que beleza. Se não fosse a tecnologia, eu não estaria aqui nesse momento. Eu estou vendo você aí com frio. Isso. E eu hoje aqui, professor Érico também, eu aqui no maior calor do Rio de Janeiro, professora Maria Cristina, hoje chegou, estou na região dos lagos, região de praia, né, litorânea, 34 graus. No Rio chegou a 36, 37. Olha isso. Deus. Já pensou? E aí... Verdade. A professora Caroline Mainardi, né, a coordenadora da OAB, parabeniza o NEAD pela excelente noite, a professora Rita, né, Jamara também, né? Jamara é nossa conselheira no Conselho Fiscal da ABED. Olha que maravilha! Ela está sempre participando. Jamara é da área jurídica, mas é apaixonada pela área de formação. Já falei para ela que ela tem que fazer pedagogia também. Olha, e tivemos alunos da Univesp também, Cris, Elizabeth, né? Elizabeth. Tivemos coordenadora do polo da UAB de Sarandi também, e muitas outras pessoas que de repente não se identificaram ali no chat, né? E que nós tivemos colegas também da Associação Universidade em Rede que nos mandaram também, estou participando, mandaram um print no WhatsApp, né, que estavam acompanhando. Bom, novamente, muito obrigada, professora Rita. Passo a palavra, então, para... Não sei se o Érico algum comentário a mais, não? Não, agradeço, muito obrigado, professora, e obrigado a todos que estavam presentes até agora, e até uma próxima. Um abraço. Eu dou um abraço também para o Fernando e para a Lori, que estão ali, né, nos acompanhando na parte de Libras, né, agradecer. E passo a palavra, né, para a nossa mestre de cerimônia, Maria Cristina. Bem, então, nós informamos, né, que os certificados serão emitidos pelo Sistema de Gestão de Certificados Eletrônicos da Unipampa e serão enviados por e-mail aos participantes. Agradecemos mais uma vez pela participação de todas, de todos, em especial a professora Rita, pelos importantes esclarecimentos acerca dos cursos de licenciatura à distância no Brasil, em especial sobre o parecer CNE-CP número 4 de 2024. Agradecemos em nome do Núcleo de Educação à Distância e da coordenação UAB Unipampa aos colegas do NEAD que participaram da organização e na execução do evento, e aos intérpretes de Libras, Fernando e Lores. Encerramos esse evento com um sentimento de gratidão às pessoas que acompanharam sincronamente e àquelas que assistirão à gravação. Igualmente, agradecemos à Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, e à professora Rita, mais uma vez, professora Rita, pelo momento de aprendizagem e reflexão sobre a condução de cursos de licenciatura à distância na perspectiva do parecer CNE-CP número 4 de 2024.
Aproveitamos para dizer que em breve serão divulgados outros encontros da série Diálogos em Educação à Distância. Desejando uma ótima noite a cada um, a cada uma, encerramos esse evento. Até o próximo encontro. Boa noite a todos. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Tchau, tchau.